Olá pessoal, essa é a nossa última e terceira unidade do capítulo de água. Bom, vimos que a passagem do estado líquido ao sólido resulta de um decréscimo na mobilidade atômica por retirada de calor do sistema. E que a forma externa dos cristais é uma consequência do arranjo regular da matéria no interior dos cristais. E isso é o que nós chamamos de hábito cristalino. No caso da água, nós vimos que o núcleo cristalino, o primeiro núcleo que se forma, é uma pirâmide perfeita, uma pirâmide regular perfeita, mas que elas se arranjam para formar um ideal cristalino, no caso da água, que é o ideal hexagonal. Observe, a água no estado sólido, ela obedece um sistema hexagonal. As estruturas polifórmicas do cristal de gelo, elas variam de acordo com a oscilação do sistema. Oscilação significa mudança de temperatura, de concentração, de pressão, de supersaturação. Essas variações, elas alteram a forma do cristal, como a gente está vendo nas figuras aí. Essas figuras são chamadas de estruturas polifórmicas da água congelada. Mesmo com tanta diferença, algumas coisas prevalecem. Por exemplo, o sistema hexagonal está sempre presente em todas essas formas. Os cristais menos protundentes, todos eles têm 6 faces. Os protundentes têm 6 pontas. Então eu sempre percebo esse número 6, que representa o sistema hexagonal. E a formação do cristal e de uma nova fase cristalina ocorre por 2 processos. O primeiro, que é o de nucleação, onde os núcleos ou as sementes cristalinas são formadas, e o posterior crescimento cristalino. Esse crescimento cristalino é formado a partir de um minúsculo cristal, cujo tamanho são algumas centenas de angstrom, e cujo crescimento ele é maior nas pontas do que nas faces, ou seja, 9 vezes maior nas pontas do que nas faces. Isso devido à rapidez de formação de gelo nas extremidades. E que essa ponta, né, elas são danosas aos tecidos, né, e causam danos mecânicos, bioquímicos e osmóticos aos tecidos. Nesse slide, nós vamos ver vários flocos de neve, ou cristais de neve, com várias formas diferentes. E nenhuma delas é igual, porque é quase que impossível repetir as mesmas condições em que cada um desses cristais foi formado. Observe. Mas uma coisa sempre prevalece, que é o ideal hexagonal. Todos eles, né, são hexagonais. Nessa animação, eu tenho água congelada, mas à medida que eu vou aumentando a temperatura, eu aumento o grau de agitação das moléculas
E com isso, eu desfaço as ligações de hidrogênio que mantêm o cristal. E com isso, a água ela passa a não ter mais organização ao nível molecular, no estado líquido, e as ligações de hidrogênio elas estão fazendo e se desfazendo quase que instantaneamente. Sempre que uma ligação ela se desfaz, outra se refaz. Observe. Então, de um lado, eu tenho a água sólida, que obedece o ideal cristalino hexagonal, e do outro lado, eu tenho água que não forma nenhum tipo de organização, e eu tenho moléculas, inclusive livres, que não interagem entre si. E aquelas que interagem não conseguem produzir um hábito cristalino. Observe. Além disso, na água líquida eu tenho uma estrutura compacta. Por quê? Porque as moléculas estão muito próximas uma da outra. Já na estrutura da água congelada, eu formo espaços vazios dentro dessa malha tridimensional, dentro dessa estrutura. E por isso eu tenho menos moléculas por unidade de área ou de volume. E então eu tenho uma densidade maior na água líquida do que no gelo. Então o gelo ele é menos denso e é por isso que ele flutua na água. E entre o estado sólido e o estado líquido, eu tenho um quarto estado da matéria, que é o estado amorfo, como eu vejo na figura aí. Da figura, eu tenho do lado direito, à esquerda, o quartzo cristalino, onde as moléculas elas formam uma rede cristalina, onde a unidade, ou o núcleo cristalino, ele é repetido ao longo do cristal, formando um sistema altamente organizado, e onde todas as moléculas interagem entre si. Do meu lado direito, eu tenho o quartzo, né, o vidro de quartzo, que que está num estado não cristalino. E por que eu digo que ele não é cristalino? Porque não existe a organização ao nível molecular que existe no estado sólido. Então, mas eu digo que esse estado amorfo é um estado metaestável. Ele está entre o estado líquido e o estado sólido porque ele tem característica dos dois estados. Então vamos lá. A primeira característica do estado sólido que eu observo aí é que as moléculas interagem entre si. Todas essas moléculas elas interagem entre si, mas não interagem de forma a formar uma organização ao nível molecular. Então não existe organização ao nível molecular e isso, né, remete ao estado do líquido. Mas como todas as moléculas interagem, ele lembra o estado cristalino, né, organizado do quartzo. Esse estado amorfo, como você está vendo aí na descrição do próprio slide, né, vidro de quartzo. O vidro, na verdade, seja ele de quartzo ou de sílica, ele é amorfo. E por isso, muitas vezes, o estado amorfo também ele é chamado de estado vítreo. Então vamos lá, o estado amorfo é um estado intermediário entre os estados de agregação da matéria, o estado líquido e o estado sólido.
não possui estrutura atômica definida, isso é comparável à fase líquida, que também não possui uma estrutura atômica definida. Ela tem uma estrutura que varia ao longo, né, do tempo. Também não existe ordenação espacial a longa distância. Isso também é semelhante ao líquido. Mas como não existe movimentação molecular no estado amorfo, as moléculas também não se movimentam, ou, na verdade, elas se movimentam, mas se movimentam com uma velocidade muito próxima de zero. Então a movimentação é quase despercebível, né? Então eu digo que ele se parece, nesse caso, com o estado sólido, porque a velocidade tangencial das moléculas é muito próxima de zero. Mas como elas não são exatamente igual a zero, eu posso perceber, inclusive, que se eu deixar um vidro por muito tempo, um vidro de uma janela, e medir a espessura dele depois de muito tempo, na parte superior e inferior, eu vou ver que na parte inferior a espessura é maior. E é maior por quê? Porque as moléculas se movimentam pela gravidade. Né? Então, através da ação da gravidade, as moléculas se deslocam da parte de cima para a parte de baixo, engrossando a parte de baixo. Então, isso comprova que esse movimento ele não é zero, mas ele é próximo de zero. Além disso, o estado sólido ele é um estado rígido. Por quê? Porque as moléculas estão todas elas interagindo, né, de uma forma coordenada. Já no estado amorfo, embora as moléculas elas interajam entre si, não existe uma organização que dê estrutura para né, esse estado. Então ele é dito um estado maleável. O próprio vidro, que às vezes ele parece rígido, se eu aquecer o vidro, ele fica maleável. Então o estado amorfo ele é mais maleável. A nucleação, ou o crescimento cristalino, ele ocorre por meio de choque. Então, quantas moléculas se chocam com uma semente cristalina ou com um cristal, seja ele de gelo ou um outro cristal qualquer, se ela tiver uma posição de encaixe, ela se liga ao cristal. Mas é muito mais fácil você se juntar a um cristal que já está pré-formado do que formar um novo cristal. Isso porque cristais pequenos eles tendem a se desintegrarem ao se chocarem com moléculas de alta energia, ou alguns cristais que ainda possuem energia. Esses cristais, ao se chocarem com a semente cristalina, podem desintegrar essa semente. Agora, se o cristal escapou desses projéteis e ele atingiu um determinado tamanho que a gente chama de tamanho crítico, ele está segurado como cristal e ele vai continuar crescendo, mesmo sendo bombardeado por outros pequenos ou microcristais, se ele tiver atingido esse determinado tamanho. Então, a tendência da matéria ao cristalizar é gerar diferentes orientações espaciais. A nucleação ela é formada de uma nova fase a partir da outra, em posições específicas ou locais de encaixe. Os cristais crescem a uma taxa lenta e a partir de um único núcleo por difusão de matéria no líquido para esses sólidos. Então a água, a matéria, ela é difundida, né, para esses cristais, formando assim um cristal maior. E ocorre por meio de choques aleatórios, e que ocorre ao acaso. Mas que para sobreviver o núcleo ou um embrião cristalino,
ele deve atingir um tamanho crítico, que o assegura como cristal. Caso contrário, ele fica sujeito à desintegração por ataque de partículas altamente energéticas. Assim, ela é mais fácil uma partícula se juntar a um núcleo pré-formado do que formar outro. E por que, que o crescimento nas pontas ou nas interfaces ele é maior do que nas faces? É porque ela é convergente nas pontas. Observe esses desenhos. Para eu começar uma nova fase, eu tenho que completar todos esses cristais. O cristal vai bater aqui, cria um local de encaixe ao lado. Vem outro, bate aqui, cria um lado. Ou seja, ele vai crescendo nessa direção e a hora que ele formar todas essas fases, ele começa uma nova fase. Isso na face. No entanto, nas pontas, então aqui seria uma ponta, eu tenho vários locais de encaixe. Locais onde o cristal ele pode ficar retido. Então eu tenho uma deposição convergente, né, nas pontas. E é por isso que as pontas crescem. Podem crescer até 9 vezes mais do que nas faces. E ele cria pontas. Observe aí um cristal de gelo que é extremamente protundente. Observe nesse slide o crescimento cristalino. É bastante visível que o crescimento nas pontas ele é muito maior do que nas faces. E crescendo nas pontas, ele cria o que a gente chama de agulha. Por quê? Porque essas pontas elas têm um poder de perfuração muito grande. Observe, o crescimento ele é muito mais intenso nas pontas, ele é muito mais protundente nas pontas do que nas faces. E sempre mantendo o sistema hexagonal. E por crescer com agulhas, que têm poder de perfuração, o cristal de gelo ele tende a danificar os tecidos. Então, observe. Entre todos os meios de conservação, o congelamento é sem dúvida um dos melhores métodos de preservação. Mas nem tudo no congelamento é perfeito. E não é perfeito porque a água congelada ela cresce protundente, danificando os tecidos. E esses danos eles podem ser mecânicos, bioquímicos e osmóticos. A célula é uma dispersão semissólida altamente concentrada, com partículas sólidas no meio líquido. E essa alta concentração molecular impede que núcleos cristalinos eles cresçam dentro da célula na primeira fase do congelamento, porque ocorrem intensas colisões com esses núcleos pré-formados, desintegrando esses núcleos, provocando um certo atraso no congelamento dentro da célula. Então, de fato, o congelamento ele ocorre fora da célula onde a concentração é mais baixa. E por ser mais baixa, tem menos colisão e o crescimento cristalino ele é mais provável acontecer lá de fora porque os cristais que se formam eles têm a chance de atingir um tamanho crítico e se manter como cristal. Então, o primeiro congelamento ele ocorre de fato fora da célula e não dentro. Né? Então, existe um atraso no congelamento dentro da célula. Mas, evidentemente, que o congelamento ele está retirando calor, ou seja, está retirando a mobilidade das moléculas.
mesmo dentro da célula, onde as moléculas têm mais mobilidade, vai chegar uma hora que elas vão ter uma velocidade muito baixa, que elas se ligam ou elas interagem com a molécula vizinha, formando assim um núcleo cristalino. Então, dentro da célula, eu vou ter vários núcleos cristalinos, mas de tamanho reduzido. Isso por quê? Porque existe um atraso no congelamento dentro da célula. Já do lado de fora, eu vou ter um congelamento que produz poucos cristais de gelo, mas cristais gigantescos. Então eu tenho cristais maiores, mas em menor número. Bem, um cristal ele cresce apenas quando ele choca com uma estrutura cristalina de mesma composição química do embrião, onde o encaixe ele é energeticamente viável. Ou seja, núcleos com organizações diferentes, eles não se encaixam nesse embrião e por isso são afastados do cristal. As moléculas de água dentro da célula, elas são deslocadas para fora para dissolver esse cristal estranho. E por que as moléculas de água dentro da célula? Porque do lado de fora, ou as moléculas de água já se organizaram para formar o embrião, que é um cristal gigantesco, ou elas praticamente não têm mobilidade alguma. Por quê? Porque você tirou a mobilidade dessas moléculas. Então, a única molécula que tem mobilidade e capacidade para dissolver um íon estranho são as moléculas de dentro. Então, observe. Uma molécula bate no cristal, mas ela não se encaixa. As moléculas de dentro da célula saem para solvatar ou dissolver esses cristais. E ao fazer isso, elas formam esferas de hidratação ao redor dos solutos. E essa esfera de hidratação, que são moléculas de água que saíram de dentro das células, provocam dentro da célula um desequilíbrio osmótico. Outro tipo de dano causado pelo crescimento do cristal fora da célula é um dano mecânico, que ocorre simplesmente porque o cristal do lado de fora ele cresce de tal forma que ele afasta essas células uma da outra, aumentando assim o espaço intersticial. Esse é um dano mecânico. E esse dano mecânico ele é causado porque há uma separação, né, das células. Outro dano que pode ocorrer é um dano bioquímico. A gente vai ver mais para frente que as enzimas ou elas estão na célula na forma inativa ou elas estão encapsuladas. Isso porque as enzimas, se elas forem liberadas, estiverem livres na célula, elas vão provocar um estresse celular matando as células. Então, geralmente, elas são compartimentalizadas. Elas estão em compartimentos. Os cristais de gelo eles podem furar esses compartimentos, liberando a enzima e provocando, por exemplo, como é o exemplo visto aí, um escurecimento no tecido, nesse caso, tecido animal, a carne. Ao perfurar esses compartimentos, enzimas foram liberadas e essas enzimas produzem pigmentos escuros. Por isso que a carne congelada, geralmente, ela fica escura. Esse é um dano enzimático, né? Então é um dano bioquímico.
Então, os cristais protundentes podem causar a descompartimentalização de enzimas, liberando-as para causar danos bioquímicos. Nesse slide, eu tenho duas fotos de um tecido vegetal, nesse caso aqui é o caqui, que foi submetido ao congelamento. Então, do lado direito, eu tenho a lâmina antes do congelamento. E do lado direito, eu tenho a lâmina vista ao microscópio após o congelamento. Observe que, antes do congelamento, as células estão bem volumosas. Depois do congelamento, elas perdem volume. Ou seja, elas, na verdade, elas desidratam. Então, aqui elas estão bastante hidratadas, aqui elas estão desidratadas. Essa desidratação foi água. É a água que sai de dentro da célula para dissolver os cristais estranhos do lado de fora. Então, é um dano causado, né, pelo congelamento, ou desidratação induzida por congelamento. Observe que nos locais das setas eu tenho as membranas destruídas. Essas membranas, na verdade, elas foram perfuradas pelos cristais protundentes que se formaram fora das células. E ao crescer, elas criaram pontas que perfuraram essa membrana. Essa perfuração ela foi tão intensa que as membranas entraram em colapso nessas posições onde estão indicadas aí pela seta em azul. Além disso, então aqui houve um rompimento de membrana. E no local escuro é a região onde eu tinha um cristal de gelo gigantesco que se formou. E ao se formar, ele separou as células, deixando, depois do congelamento, grandes espaços vazios. Esse slide mostra uma rã incrível, uma rã do Alasca, que se congela no inverno e volta à vida após o descongelamento. Na verdade, ela não se congela por inteiro. Algumas células de órgãos vitais, como coração, cérebro, possuem substâncias que protegem o sapo do congelamento danoso, que é o congelamento perfurante ou protundente. Ela tem dentro dessas células substâncias chamadas de crioprotetoras que protegem esses órgãos vitais. Esses crioprotetores são geralmente proteínas anticongelantes ou açúcares. Nas células desses órgãos há uma supersaturação de açúcar que acaba protegendo ou evitando que esses órgãos vitais ele congelam ou sofram o dano causado pelo congelamento. Um outro exemplo de crioproteção bem-sucedida é desse peixe. Observe que ele foi retirado, né, de um congelamento ultra rápido e ao colocar ele na água a temperatura normal, ele volta à vida. Mesma situação do sapo anterior. Ele tem crioprotetores que protegem os órgãos vitais do congelamento, né, danoso. O congelamento humano ou criônica, infelizmente, só é possível hoje nos filmes de ficção científica. Basta ver que um coração transplantado, ele dura no máximo 2 semanas. Por quê? Porque após 2 semanas, o dano causado pelo congelamento ele já é tão grande que o transplante desse coração já não é mais viável. Já existe hoje em dia alguns corpos congelados. O único problema é que
Primeiro, a gente não tem ainda tecnologia para se proteger de congelamentos a longo prazo. A gente consegue fazer isso com bastante eficiência hoje em dia em congelamentos de curto prazo, é o caso de congelar sêmen de boi e etc., e congelar plantas e etc., gimnospermas de algumas plantas, mas a gente não consegue proteger de congelamentos longos. Por quê? A gente não consegue proteger os tecidos de uma forma eficiente por longo tempo. Além disso, isso é bastante polêmico, pelo seguinte, não basta só você consertar ou proteger de danos causados pelo congelamento. Nesse caso aí, para voltar à vida, nós vamos ter que ter tecnologia para ressuscitar uma pessoa. Talvez isso não seja possível. Aqui a gente termina a terceira parte e o capítulo de água. E continua um novo capítulo na próxima aula. Até lá, um abraço grande.